Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso segundo encontro de reflexão sobre o mistério da Eucaristia. Tendo em vista essa primeira parte, que estamos trabalhando o magistério, lembrando que o magistério só é magistério quando todos os bispos do mundo estão reunidos juntamente com o Padre, o Santo Padre, o Papa. Aí nós temos o magistério da Igreja. Ou então o Papa ex cátedra, que define alguma coisa referente à fé e à moral. Então, esta realidade do magistério, ela tem como referência o consenso ecumênico, dos concílios ecumênicos da Igreja. Ali fala o magistério. Um simples bispo não é o magistério. Um simples bispo é um membro do magistério. E ele só se conhece como membro desse ministério quando em comunhão com todos os outros bispos e com o Papa. Então, isso é fundamental para que nós entendamos que o magistério da Igreja tem a ver com toda a Igreja, onde todos os bispos devem estar em comunhão também com o Santo Padre, o Papa, exercendo assim a função de ensino da Igreja em questões de fé e também questões de moral. Mas essa realidade, nesse primeiro momento, nós estamos falando do texto de Paulo VI, chamado Mysterium Fidei, quando ele fala da Sagrada Eucaristia. E gostaria de refletir com vocês alguns números deste documento de Paulo VI, tendo em vista que depois também nós vamos passar para o texto do Concílio Vaticano II. No capítulo 54, ou parágrafo 54, Paulo VI afirma: mas não é necessário multiplicar testemunhos, mais útil será recordar a firmeza da fé que mostrou a Igreja, ao resistir muito unânime a Berengário, que negava a presença real de Jesus na Eucaristia. Levado pelas dificuldades que sugere a razão humana, foi ele quem primeiro se atreveu a negar a conversão eucarística. A Igreja condenou repetidamente, se não se retratasse. Gregório VII, nosso predecessor, diz Paulo VI, obrigou-o a prestar um juramento nestes termos: creio de coração e confesso de palavra que o pão e o vinho, colocados sobre o altar, se convertem substancialmente pelo mistério da oração sagrada e das palavras do nosso Redentor, na verdadeira, própria e vivificante carne e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E que depois de consagrados, são o verdadeiro corpo de Cristo, que nascido da Virgem e oferecido pela salvação do mundo,
esteve suspendido na cruz e agora está sentado à direita do Pai. Como também o verdadeiro sangue de Cristo, que saiu do seu peito. Não está Cristo somente como figura, não é um símbolo, não é uma figura, é uma realidade, né? Então, não está Cristo somente como figura e virtude do sacramento, mas também na propriedade da natureza e na realidade da substância. Com estas palavras, né, admirável exemplo da firmeza da fé católica, os concílios ecumênicos de Latrão, de Constância, de Florença e, por fim, de Trento, naquilo que constantemente ensinaram acerca do mistério da conversão eucarística, quer expuserem a doutrina da Igreja, quer condenassem seus erros. Diz o seguinte, no versículo, lá no capítulo 56, ou parágrafo 56. Depois do Concílio Tridentino, o nosso predecessor Pio VI, opondo-se aos erros do Sínodo de Pistoia, lembra que esse Sínodo de Pistoia era um sínodo de bispos. Mas aquilo que foi decidido no Sínodo de Pistoia não professa aquilo que a Igreja professa como magistério, os bispos com o Papa, ou Papa ex cátedra. Recomendou seriamente aos párocos encarregados de ensinar que não deixassem de falar da transubstanciação que figura entre os artigos da fé. Na mesma linha, o nosso predecessor Pio XII, de feliz memória, que está aqui atrás de mim, na mesma linha, recordou quais são os limites que não devem ultrapassar aqueles que aprofundam o mistério da transubstanciação. Lá no parágrafo 57, esta mesma Igreja não só ensinou, mas viveu a fé na presença do corpo e do sangue de Cristo na Eucaristia, adorando sempre tão grande sacramento com culto de adoração, adorando sempre tão grande sacramento, um sacramento que só compete a Deus em adoração. Deste culto escreveu Santo Agostinho: a mesma carne que andou o Senhor na terra, essa mesma carne nos deu a comer para a nossa salvação. Ninguém come aquela carne sem primeiro a adorar. Não só não pecamos adorando-a, mas pecaríamos se não a adorássemos. Ora, mais adiante, ele vai dizer a necessidade de cuidarmos desta Eucaristia. Este culto, devido ao sacramento eucarístico, professou e professa a Igreja Católica, não só durante a missa, mas também fora dela, conservando com o maior cuidado as hóstias consagradas, expondo-as à solene veneração dos fiéis e levando-as em procissão vitoriadas por grandes multidões. Sempre os pastores da Igreja exortaram os fiéis a conservar com maior respeito a Eucaristia que levavam para casa. O corpo de Cristo
é para se comer e não para se desprezar, lembrava, né, Santo Hipólito de Roma. Mais adiante, nós vamos ver Paulo VI afirmando, que é um documento que vale a pena ser visto, né, ser lido, porque ali está todo o pensamento salutar da Igreja. Ele diz, no parágrafo 67, consiga a vossa insistência que os fiéis conheçam cada vez melhor e experimentem em si mesmo o que diz Santo Agostinho. Quem quer viver, tem onde viva e donde viva. Aproxime-se, creia, incorpore-se na Igreja para ser vivificado. Não renuncie à união com os outros membros. Não seja membro podre, a merecer ser cortado. Não passe pela vergonha de ser membro aleijado. Seja membro belo, perfeito e são. Conserve-se ligado ao corpo. Viva para Deus e de Deus. Trabalhe agora na terra para depois reinar no céu. Num outro momento, dando continuidade a esta exposição do mistério da fé, Paulo VI afirma lá no número 68, como é desejável. Participem os fiéis ativamente cada dia e em grande número no sacrifício da missa, vindo alimentar-se da Sagrada Comunhão com intenção pura e santa, e dando graças a Cristo, Senhor nosso, por tão grande dom. Recordem-se dessas palavras. O desejo de Jesus Cristo e da Igreja de que todos os fiéis se aproximem cotidianamente da mesa sagrada. Consiste sobretudo nisto, em que os fiéis, unindo-se a Deus pelo sacramento, dele recebam força para dominar a concupiscência, lavar as culpas leves cotidianas, porque a Eucaristia também perdoa os pecados veniais, e prevenir as faltas graves a que está sujeita a fragilidade humana. Durante o dia, não deixe de visitar o Santíssimo Sacramento, que se deve conservar nas igrejas no lugar mais digno e com máxima honra, segundo as leis litúrgicas. Cada visita, no caso ao Santíssimo Sacramento, é prova de gratidão, sinal de amor e dever de adoração a Cristo Senhor nosso, ali presente. Ele continua. Quem não vê que a divina Eucaristia confere ao povo cristão dignidade incomparável, Cristo é verdadeiro Emanuel, isto é, o Deus conosco. Não só durante a oferta do sacrifício e a realização do sacramento, mas também depois, enquanto a Eucaristia se conserva em igrejas ou oratórios. Dia e noite está no meio de nós, habita conosco, cheio de graça e de verdade. Morigera os costumes, alimenta as virtudes, consola os aflitos, fortifica os fracos, atrai a sua imitação quantos deles se abeiram, para que aprendam com seu exemplo a ser mansos e humildes de coração. Com seu exemplo, com seu exemplo. E mais adiante, no versículo, no número 70, no parágrafo.
A Eucaristia se conserva nos templos e oratórios como centro espiritual de comunidades ou religiosas ou paroquiais, como centro da Igreja Universal e da humanidade inteira, porque debaixo do véu das sagradas espécies está Cristo, cabeça invisível da Igreja, Redentor do mundo, centro de todos os corações, por quem tudo existe e por quem nós somos. Então, diante destas exposições, nós teremos depois outros momentos de reflexão. Nós vemos algumas coisas interessantes. Primeiro, o mesmo Cristo que caminhou sobre a terra é o Cristo que se faz presente na Eucaristia. Não é um outro, não é um símbolo, não é uma figura, é o verdadeiro e único Cristo, presente e vivo no meio de nós. Então, isso não pode ser uma transsignificação, nem transfinalização. É a realidade da presença real de Jesus no meio de nós. Então, não se pode afirmar, como eu disse na primeira reunião, no nosso primeiro encontro, das pessoas que dizem que quem comunga o Cristo consagrado no dia de ontem está comendo comida requentada. Isso é um absurdo. Isso é totalmente contrário à fé da Igreja e é uma ofensa, né, direta à realidade do próprio Cristo que se fez e quis estar presente nas espécies eucarísticas. No segundo ponto, a necessidade da comunhão diária é se alimentar do próprio Cristo. Vários papas sempre falaram sobre a importância dessa comunhão diária. Mas para que se tenha essa comunhão diária, cabe também ao padre ter, como exercício do seu ministério, celebrar todo dia a Sagrada Eucaristia. O ministério não é um dom que me foi conferido para benefício pessoal. Eu recebi o ministério não para satisfazer uma realidade de poder ou minha vaidade. O ministério que me foi dado pela Igreja, ele não é meu, ele me foi dado como dom. Ele deve, por questão de consciência e de vivência e de santificação do Padre, estar a serviço diário da Eucaristia, porque a centralidade da fé da Igreja se faz na Eucaristia. É uma questão vital para a sobrevivência da vida do ministério presbiteral, a celebração diária da Eucaristia. Porque é um dom que eu devo colocar a serviço da comunidade, exercê-lo como um dom recebido e não como um mérito meu que eu disponho quando eu quero, a hora que eu quero e do jeito que eu quero. Não. O dom da Eucaristia é oferecido pela Igreja por aqueles que se colocaram a serviço da Igreja, onde a nossa existência está nesse serviço da Igreja, em função da unidade do povo de Deus, centrado no mistério da Eucaristia. A Igreja faz a Eucaristia faz a Igreja. Esse princípio de unidade é um princípio fundamental. E o terceiro e último momento, o respeito que se deve ter à Eucaristia, né? Não se pode relaxar sobre esse mistério da Eucaristia, né? Manter sempre, né, as coisas limpas, o cuidado do Arnaldo Ribeiro
já dizia, se conhece o padre pela sacristia, né? É o cuidado, o zelo para aquilo que é fonte da própria celebração. E além do mais, um dia, numa aula de sacramento, logo depois do Concílio Vaticano II, né, havia aquela discussão dizendo se o fragmento da Eucaristia era Eucaristia. E havia aqueles que diziam, não é Eucaristia. E eles usavam como argumento, né, uma imagem dizendo, farelo de pão não é pão, porque o pão é o pão, o farelo já não é mais pão. Então, farelo de Eucaristia não é Eucaristia. Mas tem uma argumentação, eu ainda vou procurar e vou passar para vocês, se não me engano, São João Crisóstomo. Ele dizia o seguinte, se você tem ouro em grãos e você quer trabalhar aquele ouro em grãos, você então, né, faz todo um trabalho, né, para criar uma arte com aquele ouro em pó. Assim que você criou, ficou aqueles restos de pó de ouro ali. Você que dá valor ao ouro, você não vai jogar esse pó fora, porque esse pó é ouro. Né? Ah, mas é simplesmente pó, né? É um resto que sobrou. Mas se a pessoa é capaz de dar valor a esse pó, esses grãos de areias que sobraram do ouro, pelo valor que tem o ouro, por que nós também não vamos dar o mesmo valor como realidade preciosa, né, aquilo que é deixado, né, aqueles farelos que é deixado da Eucaristia, né, aqueles fragmentos, né, nós vamos cuidar com todo cuidado para que nada se perca, né, com o cuidado pelo valor daquilo que significa, né? Então, a questão do pão não serve para a Eucaristia, porque cada realidade que sobra por dignidade daquilo que representa, em nenhum momento se pode dispor e jogar fora. Então, esta questão desse respeito a esta realidade da Sagrada Eucaristia, que nós católicos temos, porque nós não estamos ali em símbolos, nós vamos ver ainda quando formos trabalhar na questão bíblica. Nós temos ali a presença real de Jesus Cristo, nosso Senhor vivo, que se fez nosso alimento. Porque aquele que diz, isto é meu corpo, ele não disse, isto simboliza meu corpo, mas uma realidade existencial entre aquilo que é apresentado, isto, e aquilo que ele é, Cristo, o corpo de Cristo. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós. E tenhamos esta preocupação de sermos sempre aqueles que, reconhecendo Jesus na Eucaristia, em nenhum momento se deixem de estar diante dele como gesto de gratidão, mas como a presença mais profunda da nossa unidade, porque a Eucaristia que faz a unidade da Igreja é a Eucaristia consagrada, onde está presente realmente o nosso Salvador Jesus Cristo, na espécie do pão, na espécie do vinho. Que Deus nos dê, então, a sua bênção.